Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de resultados importantes nos campeonatos estaduais de ontem. Tem muito jogo importante hoje, mas vamos dar destaque para a eliminação do Cruzeiro. O Cruzeiro que realmente pode mudar treinador, pode botar Guardiola junto com o Roberto Mancini, pode botar quem for lá. O Cruzeiro só fracassa no Campeonato Mineiro, hein? Já é a terceira vez que o Cruzeiro é eliminado pelo América, pois é. E o Galo caminhando aí para o 7º título consecutivo. Os reforços encaixaram, o Cuca conseguiu fazer Hulk, Coelho e Rony embalar num espaço curtíssimo de tempo. E o Galo venceu tranquilamente a Tombense nos 2 jogos e segue favoritíssimo ao heptacampeonato mineiro. Vamos falar também de campeonato carioca. Flamengo ganhou a Taça Guanabara, não sei se ainda é taça, se ainda tem valor, mas o que interessa é que o Flamengo tá jogando muita bola, né? E é claro que a imprensa dá aquela exagerada, né? Comparando em termos de jogabilidade o futebol apresentado pelo time em 2019, pelo futebol apresentado na equipe nesse início de 2025, resguardadas as devidas, e põe devidas nisso, proporções, mais jogo de marketing, clickbait do que outra coisa, mas o time do Flamengo tá jogando realmente muita bola e os gols têm um quê de plasticidade, né? A gente vai falar sobre isso, e tem Campeonato Carioca hoje, Campeonato Paulista, a gente vai falar da rodada rapidinho depois da vinheta. Nós estamos bem próximos dos 40 mil inscritos. Dá essa moral aí no Dois Toques. Já se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve, compartilha, deixa o like, porque aqui é a casa do futebol. Vamos falar de futebol brasileiro. Começando pelo Flamengo, campeão, mais uma vez campeão da Taça Guanabara. Mas o que poderia ser vida fácil para o Flamengo pode não ser tanto. O rubro-negro na semifinal pode contar aí com a presença de mais 2 dos grandes do Rio de Janeiro, tendo em vista que Vasco e Fluminense têm boas chances de classificação. O Fluminense tem que vencer o Bangu, eu acho que isso não vai ser problema, né? O Bangu já está rebaixado e perdeu para todo mundo mesmo, né? E o Fluminense vem numa pequena ascensão, se é que a gente pode dizer que ganhar de clubes como Boa Vista, Sampaio Corrêa, é uma ascensão, né? Eu acho que é obrigação. Alguns não conseguem cumprir nem isso, né? Mas o Fluminense foi chegando. Não depende de si mesmo para se classificar. Madureira e Nova Iguaçu vai ser o jogo que vai decidir a classificação. Por que Madureira e Nova Iguaçu? Porque se o Madureira vencer, o Madureira está classificado. E aí nem adianta o Fluminense, o Botafogo e tal. Aí só vai um. Porque Madureira e Volta Redonda estariam classificados. O Flamengo já é o campeão da Taça Guanabara. Se o Madureira vencer o Nova Iguaçu, sobra apenas uma vaga. Bom, agora, se acontecer o que acontece muito em jogos de equipes menores, né? Um empate ou uma vitória do Nova Iguaçu, aí depende. O Madureira pode ficar fora, como pode entrar. Se tropeçarem, né? Se houver tropeços, o Madureira mesmo com a derrota pode entrar. Mas vamos lá, Fluminense vence o Bangu, Vasco vence o Botafogo. Fluminense e Vasco entram, o Madureira fica fora. Fluminense vence o Bangu, Botafogo vence o Vasco, mesmo com os reservas lá. Botafogo e Fluminense entram, o Madureira fica fora, em caso de tropeço do Madureira, né? Então, Madureira e Nova Iguaçu vai decidir muita coisa nesse domingão. Fluminense e Vasco estão completamente voltados para o Campeonato Carioca, né? E tem que ser assim. Eu já falei aqui no Dois Toques, não havia motivo para Vasco, Fluminense poupar em rodada inicial. Poupar por quê? O que vocês estão disputando? O que está acontecendo na temporada? Qual é o título que vocês almejam na temporada? Com o planejamento de Vasco e Fluminense, o título é o Campeonato Carioca. Não tem outro para disputar. Então, o tricolor é secar o Madureira e o vascaíno é fazer a sua parte, que é vencer os reservas do Botafogo, e aí o Vasco depende de si mesmo, né? No caso do Botafogo é mais difícil, que vai ter que vencer o Vasco com um time basicamente composto por reservas.
Um time que não conseguiu vencer o Madureira, o Maricá, o Boa Vista, enfim, vai ter que vencer o Vasco em São Januário. Acho improvável, mas não é impossível, beleza? E quem tá tranquilo, quem tá rindo à toa é o Flamengo, que goleou o Maricá que começou, né, naquela coisa toda tal, enfim, não vai nem disputar a Taça Rio, mas pelo menos se garantiu na primeira divisão, que eu acho que era o objetivo inicial, né? As 4 primeiras rodadas foram uma ilusão ali para a equipe de Maricá. E o Flamengo passeou em campo, como vem passeando em campo quando quer. O único jogo, aliás, os 2 únicos jogos que o Flamengo realmente teve mais dificuldade foi contra o Fluminense e contra o Botafogo. Tá? O Fluminense ainda muito mal, sem ter uma ideia de jogo definida, foi um 0-0, e o Botafogo sem treinador, sem banco de reservas, e o Flamengo venceu por 1-0. Tirando esses 2 jogos, em que o Flamengo não perdeu, né, e foram jogos complicados, difíceis, o Flamengo tem sobrado, né, desde que os titulares voltaram. O jogo contra o Vasco, o Flamengo sobrou no primeiro tempo, tirou o pé no segundo, o Vasco foi lá, ameaçou, tal, não sei o quê, depois foi lá e resolveu a hora que quis. E contra os menores, o Flamengo tem simplesmente, aí sim, lembrado o time de 2019, só que o time de 2019 fazia isso no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O time de 2025 faz isso no Campeonato Carioca contra os menores. Tá? Então, é claro, resguardadas as devidas proporções, a plasticidade desse Flamengo campeão da Taça Guanabara, se é que eu posso dizer que isso é um título, lembra. Mas eu acho que a gente precisa apreciar com moderação, porque os mesmos que dizem que a plasticidade, a jogabilidade, os gols, o toque de bola do time do Felipe Luiz lembram do Jorge Jesus, vão ser os mesmos que nos tropeços que vão acontecer, é claro, vão dizer que Carioca não é parâmetro, Carioca não serve pra nada. Pois é a galera do morde e assopra, né? Infla o torcedor do Flamengo com um monte de baboseiras agora, e lá na frente vai dizer que Carioca nunca foi parâmetro e que o Felipe Luiz tá começando agora, isso e aquilo e tal. Então, pezinho no chão, né? Vamos botar o pezinho no chão, até porque, repito, os jogos contra Botafogo no Campeonato Carioca e Fluminense não foram animadores. E nem tem que ser, porque é Campeonato Carioca, é início de temporada, ainda nada está em jogo. Mas se existe um clube no Brasil que está fazendo valer essa pré-temporada, esse clube é o Flamengo. E agora vamos falar do clube que não está conseguindo aproveitar absolutamente nada da pré-temporada. Esse clube é o Cruzeiro. Se tem um clube que com força máxima não consegue demonstrar a mínima força, é o Cruzeiro. É impressionante, Desde que o Pedrinho BH assumiu a SAF do Cruzeiro, os gastos não param, mas o futebol parou. O Ronaldo Nazário saiu, parece que tirou. Saiu ali a essência de um futebol competitivo do Cruzeiro. Uma derrocada sem explicação no Campeonato Brasileiro, que tirou uma vaga certa de Libertadores e jogou o Cruzeiro de novo na Sul-Americana. E ficar fora de uma final de Campeonato Mineiro, jogando com sua máxima força no papel, claro, para um adversário que na Série B foi um fiasco. O América no ano passado foi um fiasco na Série B. E o Cruzeiro conseguiu não vencer o América em nenhum jogo nessa decisão aí de semifinal. E está eliminado mais uma vez, terceira vez consecutiva que o Cruzeiro fica fora pro América. É inacreditável. E agora com o Leonardo Jardim, com investimentos, com o Gabigol, com o Dudu, com o Eduardo, com sei lá mais quem. E nada. É impressionante. Mas tem o outro lado, né? Parabéns pro América, parabéns pro goleiro do América, Matheus, que inclusive tem um pessoal palhaço nas redes sociais, né? Recebeu ameaças, tá uma palhaçada de uma turminha mimada que não sabe perder, né? Então, parabéns pro América, parabéns pro seu treinador jovem, que inclusive se emocionou muito na entrevista, dizendo que já foi Uber, que trabalhou muito para chegar até onde ele chegou, e tomara, né, que chegue aí ao posto máximo, que é conquistando o título, mas vai ser bem difícil, porque o Cuca
conseguiu ajustar ali alguns reforços, tornando o Atlético Mineiro competitivo mais uma vez. O Atlético que esteve namorando com a eliminação, graças ao Cruzeiro, o Atlético Mineiro voltou à vida no Campeonato Mineiro e agora é mais favorito do que nunca para conquistar esse título, seu 7º título estadual seguido. É isso aí, parece que nada mudou em Minas Gerais. Hoje tem rodada de Campeonato Paulista, jogo mais importante, é claro, o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Mirassol, todos estarão de olho nessa partida porque pode significar o adeus do atual tricampeão paulista e talvez um início de pressão nunca antes sofrida por Abel Ferreira no comando do Verdão. Tem Campeonato Carioca, como eu falei, então vai ser um domingo pra lá de interessante aí. Claro, interessante com I minúsculo, porque estamos falando apenas dos campeonatos estaduais. Eu fico por aqui, um abraço grande e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.